Olá pessoal, tudo bem? Hoje, já ultrapassada aquela primeira fase em que nós vimos as hipóteses de cabimento e os pressupostos especiais que atingem os recursos especial e extraordinário, né? O pré-questionamento, que faz referência a ambos, e a repercussão como requisito de conhecimento do recurso extraordinário, especificamente do recurso extraordinário. Cabe agora a gente analisar um pouquinho o rito procedimental desse recurso especial e desse recurso extraordinário. É um rito longo, um rito com muitas alternativas de atuação do próprio relator ou do presidente do tribunal e até mesmo do relator do próprio recurso especial extraordinário nos tribunais superiores. Portanto, exige muita atenção e uma leitura bastante detida desses artigos do Código de Processo Civil, porque é um sistema todo que se encaixa e a gente precisa então ter conhecimento da engrenagem para poder mover cada um desses elementos de modo bastante razoável e pertinente. O roteiro dos dois recursos, e aqui já é uma primeira orientação, os recursos seguem o mesmo rito, portanto há um rito idêntico para os dois recursos, portanto esse modelo de curso dos recursos especial e extraordinário é o mesmo modelo. E começamos lá no artigo 1029, que identifica para onde o recurso será dirigido. Então, a gente, no artigo 1029, tem a seguinte orientação. O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas. Então, a primeira orientação é de que, se você tem num acórdão tanto questão constitucional quanto questão infraconstitucional, você deve fazer os dois recursos, que terão, portanto, autonomia, um e outro. A petição de encaminhamento é dirigida para o próprio presidente do tribunal que acabou de proferir a decisão. Aqui um parênteses. O recurso extraordinário não necessariamente é para o tribunal. Então, se for, por exemplo, um recurso extraordinário contra a decisão do colégio recursal do JEC, você encaminhará a esse presidente do colégio recursal. Ou para o relator do recurso do colégio recursal. Essa orientação também do Código, de que a petição de recurso extraordinário e recurso especial será encaminhada ao presidente ou vice-presidente, ela também é meio fluida, porque alguns tribunais orientam nos seus regimentos internos que os recursos sejam encaminhados para o presidente das sessões. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente tem a seção de direito público com um presidente, a seção de direito privado com outro presidente. Então, em São Paulo, por exemplo, nós encaminhamos perfeitamente o recurso especial extraordinário para o presidente dessa seção, onde o seu processo está incluído de modo genérico. Mas, para não errar, a gente pode encaminhar sempre: egrégio, excelentíssimo senhor presidente, desembargador presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor desembargador federal do egrégio Tribunal Regional Federal. Então, para não errar, você pode encaminhar sempre para o presidente. Eu não vou mais falar com você, já prometi isso, o que tem que ter numa petição de recurso. Já falamos muito sobre o que tem que ter uma petição de recurso. Lembra? Os fundamentos do recurso, pedido de reforma e assim por diante. Outra coisa importante, tem custas. Esses recursos são recursos que, em tese, ensejam o pagamento de custas, então é bom que vocês estejam atentos a isso também. O parágrafo 3º do 1029 tem uma observação importante, que diz que vícios formais que poderiam, em tese, impedir o conhecimento do recurso, eles são ou ignorados pelo próprio Tribunal Superior, portanto lá em Brasília o cara vê um erro, mas ignora, ou então ele promove a possibilidade de correção. Então nunca haverá o indeferimento de um recurso por um erro formal sem que se dê primeiro a oportunidade, se o vício for sanável, de que esta sanação ocorra. Óbvio, se for intempestivo não há como corrigir, porque já foi intempestivo, isso não se corrige. E a segunda coisa dentro desse artigo ainda é a possibilidade de se pedir efeito suspensivo. O efeito suspensivo não está íncito nesses dois recursos, não há efeito suspensivo ordinário, a gente já viu que só pela ação é que possui. Embora não tenha, vocês podem pedir o efeito suspensivo dentro daquela mecânica da presença do perículo in mora e do fumus boniuris. E aqui é simples, o parágrafo 5º estabelece como: se já tiver chegado no recurso, o recurso lá em Brasília, você pede para o relator lá de Brasília. Se for
Após o recebimento, após a interposição do recurso aqui em São Paulo, você direciona para o próprio juízo de São Paulo. Então, se já está lá em Brasília, para o relator do recurso de Brasília. Se ainda não foi distribuído, presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Se já houve, se o recurso já foi admitido, mas não chegou em Brasília ainda, você encaminha para o presidente do Tribunal Superior. Então, para o relator lá em Brasília, se já tem relator, para o presidente do Tribunal de Brasília, se ainda não tem um relator, e para o Tribunal de São Paulo, quando ainda o recurso não foi determinado a sua subida para São Paulo, ok?